Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo sobre este momento. Você não abriu esse vídeo por acaso. Não foi coincidência, não foi distração, não foi só mais um conteúdo passando na sua tela. Existe algo acontecendo dentro de você, algo que vem te puxando há dias, talvez semanas, talvez anos, e que te trouxe exatamente até aqui. E essa coisa não é barulho. É uma voz. Uma voz silenciosa, quase imperceptível, que aparece nos seus momentos mais quietos. Nos dias em que tudo parece pesado demais. Nas horas em que você começa a se perguntar se a sua vida realmente vai mudar algum dia. Essa voz não grita. Ela sussurra. Mas ela não desaparece. E se ela ainda está aí, mesmo depois de tudo, então existe algo dentro de você que ainda não desistiu. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final. Porque hoje você não vai ouvir uma oração comum. Você vai ouvir uma declaração. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. A oração que você vai ouvir aqui não foi feita para pedir. Foi feita para ativar. Para mover. Para destravar aquilo que parece parado há tanto tempo que você já começou a acreditar que nunca mais vai sair do lugar. Mas antes de chegar lá, você precisa estar preparado. Porque uma declaração, quando encontra uma mente desalinhada, vira só palavras. E palavras vazias não constroem nada. Não transformam nada. Não mudam nada. É como jogar uma semente em um solo seco. Não importa o quão poderosa ela seja, ela não vai crescer. E eu não vou desperdiçar nem essa semente, nem o seu tempo. Então deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com honestidade, mesmo que a resposta incomode. Você está vivendo, ou está apenas esperando começar a viver? Pensa nisso por um instante. Quantos dias você já acordou sentindo que está no mesmo lugar? Quantas vezes você prometeu para si mesmo que as coisas iam mudar, mas no fundo, tudo continuou exatamente igual? Você planeja, você pensa, você tenta, mas parece que existe uma barreira invisível que te impede de sair do lugar. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a se acostumar com isso. Você começa a aceitar menos do que queria. Começa a diminuir seus sonhos para caber na realidade que você tem. Começa a dizer para si mesmo que talvez não era para ser diferente. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza, o problema não é falta de desejo. Nunca foi. Quantas vezes você quis algo com toda a força do seu coração, e mesmo assim nada aconteceu? Quantas vezes você acreditou, sonhou, imaginou, visualizou, e a vida simplesmente não respondeu? Isso não é falta de fé. Isso é falta de entendimento sobre como a vida realmente funciona. Porque a vida não responde ao que você deseja. A vida responde ao que você decide. E existe uma diferença brutal entre desejar e decidir. Desejar é confortável. Desejar não exige mudança. Desejar não exige risco. Você pode desejar algo por anos, e continuar exatamente onde está. Mas decidir muda tudo. Porque quando você decide de verdade, você não deixa espaço para voltar atrás. E agora eu preciso que você entenda uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. A sua realidade funciona em camadas. A primeira camada é a que você vê. São os resultados, as circunstâncias, o que está acontecendo ao seu redor agora. Mas essa camada é só o reflexo. É o espelho. E ninguém muda o próprio rosto olhando para o espelho e pedindo para o reflexo mudar primeiro. A segunda camada é o que você faz. São suas ações, suas escolhas, seus hábitos diários. Aqui já existe mais poder. Aqui já existe movimento. Mas ainda assim, muita gente tenta mudar só nessa camada, e se frustra. Porque muda por um tempo, e depois volta tudo. E sabe por quê? Porque existe uma terceira camada. A mais profunda de todas. A camada que ninguém vê. A camada que sustenta tudo. As suas crenças. Aquilo que você acredita sobre quem você é. Sobre o que você merece. Sobre o que é possível ou não para você. É aqui que tudo começa.
É aqui que tudo trava. E é exatamente aqui que a declaração que você vai ouvir no final desse vídeo vai agir. Mas eu preciso ser completamente honesto com você agora. A maioria das pessoas que se sentem presas não estão presas pela vida. Estão presas pela forma como interpretam a própria vida. Existe uma diferença enorme entre duas pessoas passando pela mesma situação. Uma olha e pensa, isso está me destruindo. A outra olha e pensa, isso está me construindo. A tempestade é a mesma. Mas o resultado é completamente diferente. E o que determina isso não é o que acontece fora. É a história que você conta dentro. Agora eu quero que você vá um pouco mais fundo comigo. Porque existe uma pergunta que a maioria das pessoas evita, mas que tem o poder de mudar absolutamente tudo. Qual é a história que você conta sobre a sua própria vida? Não a história que você mostra para os outros. Não aquela versão editada, organizada, que parece mais aceitável. Eu estou falando da história silenciosa. Aquela que aparece quando você está sozinho. Quando o barulho do mundo diminui, e só sobra você com os seus próprios pensamentos. O que você diz para si mesmo nesses momentos? Você se vê como alguém que ainda vai conseguir, ou como alguém que já tentou demais? Você se enxerga como alguém em construção, ou como alguém quebrado? Porque essa história, essa narrativa interna que você repete todos os dias, ela é a força mais poderosa da sua vida. Mais poderosa do que qualquer oportunidade. Mais poderosa do que qualquer recurso. Mais poderosa do que qualquer ajuda externa. Porque é ela que filtra tudo. É ela que decide o que você enxerga, e o que você ignora. É ela que define o que você tenta, e o que você nem ousa começar. Se a história que você conta é de limitação, de escassez, de isso não é para mim, a sua vida vai encontrar, com uma precisão assustadora, provas de que isso é verdade. Mas se a história muda, mesmo que aos poucos, mesmo que com dificuldade, a sua vida começa a se reorganizar ao redor dessa nova versão. E isso não é ilusão. Não é pensamento positivo vazio. É a forma mais básica de como a mente humana funciona. Você não vive aquilo que você quer. Você vive aquilo que você acredita ser possível para você. E é por isso que antes de qualquer oração, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, você precisa limpar o terreno. Precisa identificar as crenças antigas que ainda estão dirigindo sua vida no automático. Precisa reconhecer as vozes que não são suas, mas que continuam falando dentro de você todos os dias. Frases que você ouviu quando era pequeno. Momentos em que alguém te fez acreditar que você não era suficiente. Situações que te marcaram tanto, que viraram verdade. E o problema é que essas coisas não ficam no passado. Elas continuam vivas. Operando. Influenciando cada decisão, cada tentativa, cada recuo. Você começa algo, e para. Você avança um pouco, e se sabota. Você chega perto, e recua. E acha que o problema é falta de disciplina. Mas não é. É programação. E programação pode ser reescrita. Mas antes de reescrever, você precisa enxergar. E aqui está uma das verdades mais importantes que você vai ouvir hoje. Você não é os seus pensamentos. Para por um segundo. Respira. E escuta isso de novo com atenção. Você não é os seus pensamentos. Os pensamentos acontecem em você. Mas eles não são você. Assim como as nuvens passam pelo céu, mas não são o céu. Você é o céu. E os pensamentos são só nuvens. Algumas são leves. Outras são pesadas. Algumas passam rápido. Outras parecem que vão ficar para sempre. Mas nenhuma delas define o céu. E quando você entende isso, quando você começa a observar seus pensamentos ao invés de obedecer automaticamente, algo muda. Você cria espaço. Espaço entre o estímulo e a resposta. Espaço entre o medo e a ação. Espaço entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. E é nesse espaço que a sua vida começa a mudar. Mas agora eu preciso te levar ainda mais fundo.
Porque identificar o pensamento é só o começo. A pergunta que realmente transforma é outra. De onde vieram esses pensamentos? E quando você olha com honestidade, a resposta pode ser desconfortável. A maioria deles não nasceu em você. Foram plantados por alguém, por alguma situação, por algum momento em que você era pequeno demais para questionar e grande o suficiente para sentir. Talvez tenha sido uma palavra dita em um dia qualquer, mas que ficou marcada. Talvez tenha sido um ambiente inteiro, repetindo a mesma mensagem de formas diferentes. Que você precisava se contentar com pouco. Que sonhar alto era perigoso. Que você não era suficiente. E você acreditou. Não porque era fraco, mas porque precisava acreditar em algo para sobreviver naquele momento. E essas crenças ficaram. Cresceram com você. Viraram parte da sua identidade. Viraram lente. E hoje, tudo que você vê, passa por essa lente. Você olha uma oportunidade, e já duvida. Você sente vontade de tentar, e já recua. Você começa a acreditar, e algo dentro de você sussurra que não vai dar certo. E você para. Não porque a vida te bloqueou, mas porque a programação falou mais alto. E você obedeceu, sem perceber. Mas aqui está a parte que muda tudo. Se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se foi instalado, pode ser reprogramado. E é exatamente isso que a gente está começando a fazer aqui. Cada palavra que você ouviu até agora não foi por acaso. Ela está preparando o terreno. Está mexendo no solo. Está abrindo espaço dentro de você. Porque o que vem a seguir precisa encontrar um lugar fértil. E a maioria das pessoas pula essa parte. Quer resultado sem preparo. Quer mudança sem consciência. Quer transformação sem processo. E por isso, nada sustenta. Mas você não. Você ficou. E isso já diz muito. Agora presta atenção nisso. A declaração que você vai ouvir no final não é poderosa por causa das palavras. Ela é poderosa por causa do lugar onde ela vai cair dentro de você. E esse lugar está sendo preparado agora. Agora eu preciso que você entenda algo que quase ninguém te explica com clareza. Transformação não é um momento. Não é um vídeo. Não é uma frase. Não é nem essa declaração que você está prestes a ouvir. Transformação é construção. É algo que acontece nos dias comuns. Nos momentos silenciosos. Nas decisões que ninguém vê. Aquelas escolhas pequenas, quase invisíveis, que parecem não fazer diferença nenhuma no curto prazo, mas que, ao longo do tempo, constroem uma realidade completamente diferente. E o problema é que a maioria das pessoas quer o resultado, sem querer o processo. Quer a mudança, sem querer o desconforto. Quer a nova vida, sem abrir mão da antiga versão de si mesmo. E isso simplesmente não funciona. Porque toda construção começa na fundação. Pense em qualquer estrutura sólida. Um prédio. Uma casa. Uma ponte. Antes de qualquer coisa aparecer, antes de qualquer resultado ser visível, existe algo sendo feito embaixo da terra. Algo que ninguém vê. Algo que não recebe aplauso. Algo que não gera reconhecimento. Mas que determina tudo. A altura que aquilo pode alcançar. O peso que pode suportar. A força que vai ter quando as tempestades vierem. E elas sempre vêm. A sua vida funciona exatamente assim. O que aparece é só a consequência. O que sustenta é o invisível. E esse invisível é formado por aquilo que você acredita, pelo que você declara e pelo que você repete todos os dias dentro de você. Por isso eu preciso te fazer mais uma pergunta. E essa talvez seja a mais importante de todas. Como está a sua fundação? Não a imagem que você mostra. Não o que as pessoas veem. Mas aquilo que você pensa quando ninguém está olhando. A qualidade dos pensamentos que você alimenta. As crenças que sustentam suas decisões. Porque uma fundação fraca não sustenta uma vida forte.
Mas existe algo poderoso aqui. Fundações podem ser reconstruídas. Não rápido. Não fácil. Mas completamente possível. E quando isso acontece de verdade, o que vem depois tem uma força que não depende mais de circunstâncias externas. Agora presta muita atenção. Existem 3 pilares que sustentam essa reconstrução. E se você entender isso, você nunca mais vai olhar para a mudança da mesma forma. O primeiro é clareza. Clareza sobre quem você é. Não quem disseram que você era. Não quem o medo tenta te convencer que você é. Mas quem você é antes de tudo isso. Antes das frustrações. Antes dos erros. Antes das vozes externas. Quando existe clareza, o caminho deixa de ser confuso. As decisões param de ser um peso. E aquilo que antes parecia um labirinto, começa a fazer sentido. O segundo pilar é o comprometimento. Mas não aquele entusiasmo inicial, que dura pouco. Eu estou falando de comprometimento real. Aquele que continua quando a motivação vai embora. Quando os resultados ainda não apareceram. Quando tudo parece silencioso. Porque é aí que a maioria para. E é exatamente por isso que poucos chegam. Continuar quando é difícil, é o que separa a intenção de transformação. E o terceiro pilar. É o que conecta tudo. É o que potencializa tudo. É o que vai dar vida ao que você vai fazer a partir de agora. A declaração. Mas não qualquer declaração. Não palavras repetidas sem presença. Não frases ditas no automático. A declaração que você vai fazer precisa carregar intenção. Precisa carregar consciência. Precisa carregar verdade. Porque ela não é só algo que você diz. Ela é algo que você escolhe acreditar. E agora eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. A forma como você vai ouvir o que vem a seguir importa tanto quanto o que vai ser dito. Imagina um instrumento musical. Ele pode ser perfeito. Pode ser caro. Pode ter sido feito com a melhor técnica. Mas se ele estiver desafinado, a música não acontece. Você é o instrumento. E tudo o que a gente fez até aqui foi afinar você. Foi alinhar suas ideias. Foi abrir espaço dentro de você. Foi diminuir o ruído das crenças antigas. Porque quando a declaração chegar, ela precisa encontrar um lugar preparado. Sem resistência. Sem dúvida dominante. Sem aquela voz dizendo que isso não é para você. Ela precisa encontrar abertura. E quando isso acontece, algo muda. De verdade. Não só no pensamento, mas na forma como você se posiciona. Na forma como você reage. Na forma como você decide. E quando você muda por dentro, o lado de fora começa, inevitavelmente, a acompanhar. Mas agora chegou a hora. E essa parte exige algo de você. Não é passivo. Não é só ouvir. Você precisa participar. Você precisa se permitir entrar nisso com presença. Então, onde você estiver agora, eu quero que você pare por um instante. Se puder, diminua o ritmo. Se estiver fazendo algo, desacelera. Porque o que vem agora não é só para ser ouvido. É para ser vivido. Coloque a sua mão direita no centro do seu peito. Sinta o seu coração. Esse mesmo coração que continuou batendo, mesmo nos dias em que você achou que não ia aguentar. Ele não parou. Em nenhum momento. E isso, por si só, já é prova de que a sua história ainda não acabou. Agora feche os olhos. Respira fundo. Devagar. Deixe o ar entrar e sair. E enquanto você respira, deixa ir embora um pouco do peso que você vem carregando. A ansiedade. A dúvida. O cansaço de esperar. A frustração de tentar e não ver resultado. Deixa isso sair, nem que seja um pouco. Agora eu quero que você imagine um lugar. Um lugar onde você se sente seguro. Em paz. Sem pressão. Sem julgamento. Pode ser real,
ou pode ser criado agora. Mas nesse lugar, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser mais forte do que está. Você não precisa esconder nada. Você só precisa estar presente. Agora, com os olhos fechados. Com a mão no peito. Com o coração aberto. Se prepara. Porque o que você vai fazer agora não é pedir. É declarar. Agora, com a mão no peito, com os olhos fechados, com o coração aberto. Repete comigo. Se puder, em voz alta. Porque palavras ditas em voz alta carregam um peso diferente. Elas saem de dentro de você e começam a construir algo fora de você. Fala devagar. Com presença. Sentindo cada palavra. Pai, eu estou aqui. Não com uma vida perfeita para te mostrar, não com respostas prontas, não com tudo resolvido. Eu estou aqui como eu sou. Com minhas dúvidas, com meus medos, com minhas falhas, com tudo que ainda está em construção dentro de mim. E mesmo assim, eu escolho estar aqui. Sem máscaras. Sem fingimento. Sem tentar parecer mais forte do que eu realmente sou. Hoje eu não venho pedir. Hoje eu venho declarar. Eu declaro que eu fui feito para mais. Não por orgulho, mas porque fui criado por ti, e tu não crias nada sem propósito. Eu declaro que o que estava travado na minha vida começa a se mover agora. Não quando tudo estiver perfeito, não quando eu me sentir pronto, mas agora, exatamente como eu estou. Eu declaro que a dor que eu carrego não é o fim da minha história. É parte do caminho. É parte da construção. E eu escolho não parar aqui. Eu declaro que as palavras que disseram sobre mim não definem quem eu sou. Que os erros que eu cometi não determinam o meu futuro. Que o meu passado não tem autoridade sobre o meu destino. Eu declaro que eu sou capaz. Que eu sou digno. Que eu sou suficiente. Não porque o mundo aprovou isso, mas porque fui criado assim. Eu declaro que a minha vida não está atrasada. Ela está em processo. Que o silêncio que eu senti não foi abandono. Foi preparação. Que as portas que se fecharam não foram rejeição. Foram direção. Eu declaro que eu confio. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ver o caminho completo. Mesmo sem garantias. Eu confio porque sei que não estou sozinho. E agora? Eu solto. Eu solto o controle do que não está nas minhas mãos. Eu solto o medo de não dar certo. Eu solto a necessidade de entender tudo antes de continuar. Eu solto o peso do passado. Eu solto a culpa. Eu solto a vergonha. Eu solto a versão de mim que já não me serve mais. E eu aceito. Eu aceito quem eu estou me tornando. Eu aceito o processo. Eu aceito crescer, mesmo quando for desconfortável. Eu declaro que a minha mente está sendo renovada. Que pensamentos que me limitavam estão perdendo força. Que novas possibilidades estão se abrindo dentro de mim. Eu declaro que a minha vida tem direção. Que os meus passos têm propósito. Que o que eu construo, mesmo que devagar, está me levando para onde eu preciso estar. Eu declaro que eu não vou desistir. Não hoje. Não amanhã. Não quando for difícil. Não quando parecer que nada está mudando. Porque eu sei, mesmo sem ver, que algo já começou a se mover. Eu declaro que eu sou livre. Livre do que me prendia. Livre do que me diminuía. Livre do medo que me paralisava. E essa liberdade começa agora. Aqui. Nesse momento. Com essa decisão. Obrigado, Pai. Pelo que já é. Pelo que já começou. Pelo que eu ainda não vejo, mas sei que está sendo preparado. Eu recebo. Eu confio. Eu sigo. Amém. Agora abre os olhos devagar. Respira mais uma vez. Sente o seu coração. Porque ele ainda está batendo. E isso significa que ainda existe caminho. Agora presta atenção nisso. O que você acabou de fazer não foi pequeno.
Mas também não é o suficiente, sozinho. Porque existe uma verdade que você precisa carregar a partir de agora. Deus move. Mas você precisa se mover também. Deus abre caminhos. Mas você precisa caminhar. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Então, a partir de hoje, a sua parte começa. A primeira coisa é acordar com intenção. Antes de pegar o celular, antes de entrar no mundo, você para por alguns minutos e decide quem você vai ser naquele dia. A segunda é agir mesmo com medo. Você não espera a coragem chegar. Você age, e a coragem vem no caminho. A terceira é proteger a sua mente. Porque aquilo que você alimenta, cresce. Escolhe melhor o que entra, porque isso define o que sai. A quarta é ser fiel no invisível. Nas pequenas decisões. Nos momentos em que ninguém está vendo. É aí que a sua base se fortalece. E a quinta. Continua declarando. Não como repetição vazia, mas como reafirmação. Porque aquilo que você repete com consciência começa a se tornar parte de você. E antes de ir, eu quero que você faça algo. Vai nos comentários e escreve: Pai, eu estou pronto. Move na minha vida o que parecia imóvel. Escreve isso. Não como obrigação, mas como decisão. Como marco. Como ponto de virada. Porque no momento em que você declara, você deixa de ser alguém que só pensa e se torna alguém que escolhe. E isso muda tudo. Você não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo mudou. Mesmo que você ainda não saiba explicar. Algo se abriu. Algo se moveu. E isso é só o começo. Segue com isso. Constrói em cima disso. E deixa a sua vida provar, com o tempo, aquilo que hoje você decidiu acreditar. Que Deus te guarde. Te fortaleça. E te conduza, muito além do que você imagina. Até o próximo.